Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Mais um dia e mais uma manhã. Que Deus guarde a tua vida, te proteja de todo mal. Seja muito bem-vindo então ao nosso devocional da manhã, leitura da palavra e oração. Que Deus possa falar com você nessa manhã em nome de Jesus e que você possa ter uma ótima manhã. Esse é o meu desejo para você, amém? Graças a Deus. Então vamos ler lá no livro de Atos, capítulo 3, nós lemos ontem ali a respeito da pregação de Pedro lá no templo, né? Explicando a cura daquele mendigo aleijado. E quando eles estavam ali explicando para o povo e pregando também para eles, aconteceu um fato de que os líderes religiosos, os líderes judeus, questionaram o fato de eles estarem ali falando a respeito de Jesus. Então nós vamos ler ali no capítulo 4, aliás, capítulo 4 de Atos, no versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Veja bem que alguns não acreditavam na ressurreição dos mortos e, por conseguinte, não aceitavam que Jesus tinha ressuscitado. Então eles estavam condenando Pedro e João por estarem falando a respeito de Jesus ter ressuscitado e ter feito aquele milagre naquele homem. Então eles estavam questionando até mesmo isso. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Olha só que interessante. Então, ali no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, Pedro se levantou e pregou a palavra, falando a respeito de Jesus, e através desse ato de Pedro, mais de 3.000 almas se converteram, e aqui mais 5.000 almas, perto de 5.000 almas, né? Diz aqui o texto. Então, foi uma colheita muito grande ali naquele momento. No dia seguinte, as autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Então eles estavam com os maiorais, aqueles que eram do topo, né? Que tinham autoridade. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha só, eles estavam questionando porque eles queriam ouvir deles mesmos. Por mais que eles soubessem que eles estavam falando de Jesus, mas eles queriam ouvir da própria boca de Pedro e de João que eles estavam falando de Jesus. Olha só, então eles perguntam com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha só aqui o grande detalhe, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem a Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Então aqui Pedro ele tinha essa convicção de que aquela cura foi feita por Jesus, no nome de Jesus. Não havia sido feito por eles. Por mais que o poder de Deus estivesse sobre a vida deles, quem operou aquela cura foi justamente Jesus, a quem eles estavam anunciando, a quem eles estavam falando. Então, aqui é necessário nós entendermos que quando nós estamos sendo interrogados por pessoas, nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos. Muitas pessoas caem diante de outras porque não têm convicção das suas crenças. Ou seja, se alguém questionar algo da Bíblia, a pessoa não sabe responder por quê? Porque não tem convicção, ou muitas vezes não tem o conhecimento. Não estuda a palavra, não lê a Bíblia e, por conseguinte, não tem conhecimento da Bíblia. E como é que você vai diante de um argumento de alguém, de uma pergunta, de um questionamento, você vai responder com coerência com a palavra, se você não conhece a palavra e se você, principalmente, às vezes não tem nem convicção daquilo que você crê? Pedro, muito pelo contrário, ele tinha convicção de que aquele ato foi feito por Jesus, aquela cura tinha sido por Jesus e que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E então ele diz assim no versículo 11, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha que maravilhoso isso. Se você não sabe, a pedra angular era uma pedra
que era utilizada, chamada também de pedra de esquina, era uma pedra utilizada na edificação de uma construção. Então, por exemplo, os estudiosos, eles dizem que o templo de Jerusalém, ele tinha uma pedra angular, tá? É aquela pedra que fica bem na esquina, e a partir dela são duas paredes que sobem, né? Então ela tem que estar bem aliada para que as duas paredes subam e não caiam, né? Eles dizem que essa pedra no templo de Jerusalém tinha em torno de 5,80 metros por 2 metros de largura, né? 5,80 de comprimento, quadrada, né? Por 2 metros de largura. Olha o tamanho dessa pedra. Era uma pedra fundamental que, se não estivesse bem colocada e fosse uma pedra de qualidade, ela poderia ruir com toda a estrutura, né, da edificação. Então aqui ele está dizendo, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal sobre a qual se edifica uma estrutura, né, no caso. Então Jesus era e se tornou, na verdade, essa pedra angular, essa pedra fundamental, essa pedra principal, né? E ele diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha a convicção de Pedro. Vendo a coragem, então, de Pedro, olha só, ele chamou a atenção daquelas autoridades. E eles perceberam em Pedro essa convicção, essa coragem, essa ousadia no falar. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Olha que maravilhoso isso. Às vezes a gente acha que a gente precisa ser o mais sábio, ter várias faculdades para poder pregar o evangelho e falar de Jesus. Não. Muito pelo contrário, a gente precisa ter convicção naquilo que a gente crê. Precisa ter conhecimento da palavra. Pedro, ele cita vários textos do Antigo Testamento, lá de Salmos, né, do Pentateuco. Ele cita porque ele tinha o conhecimento, mas aqui está dizendo, ó, eles eram homens comuns e sem instrução. Então não precisa você ser o maior dos maiores. Não. A partir daquilo que você tem dentro do seu coração, da crença que você tem dentro do seu coração e dessa convicção, a partir daí as pessoas vão notar as tuas palavras, vão ouvir, vão ver algo diferente em você, assim como viram em Pedro e João. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, olha novamente a convicção aqui, olha o que eles disseram. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha a convicção que tinha Pedro e João diante daquelas autoridades. Eles podiam ficar com medo, mas não, eles tinham uma convicção da qual eles não abriam mão. Muitas vezes as pessoas leem esse texto aqui e direcionam elas aos líderes, né, pastores dos nossos dias hoje, né? O pastor da igreja, eu tenho que obedecer mais a Deus do que aos homens, no caso aqui, ele está dizendo, mas aqui ele estava se referindo justamente aos líderes religiosos do judaísmo, que estavam querendo puxar eles para não crerem em Jesus e impedir eles de falar de Jesus. Então, o caso é o seguinte, se um líder religioso nos nossos dias nos impede de falar de Jesus, aí sim, você não pode nem dar voz a esse tipo de pessoa, porque ele não pode ser um cristão se ele não te deixa falar de Jesus. Agora, se um líder te dá um direcionamento, você precisa obedecer. Você precisa estar sob uma autoridade espiritual. Aqui é um grande detalhe, é uma coisa importante para nós que cremos na palavra. Nós precisamos estar sob uma autoridade espiritual. E aqui, então, nós vemos que Pedro ele tinha essa convicção. Olha, eu não vou obedecer a vocês porque vocês estão simplesmente me impedindo de falar de Jesus. Ou seja, estão ferindo a convicção que está dentro do meu coração. Então, isso precisa estar dentro de nós também. Depois de mais ameaças, eles deixaram ir eles. Então não tinham como castigá-lo porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Por que ele cita aqui a idade daquele homem? Porque por todo esse período aquele homem estivera ali pedindo esmolas. Por todo esse período aqueles líderes religiosos viram aquele homem
ali na porta do templo. Eles conheciam muito bem por todo esse tempo, então eles não tinham como negar que aquele milagre tinha sido realizado, inclusive por Jesus. Então aqui a convicção de Pedro e de João fez total diferença diante daquelas autoridades. Então que eu e você possamos, né? Nós estamos vendo bastante a respeito disso, que Pedro e João tiveram autoridade, tiveram coragem e ousadia. Então o Espírito Santo está falando comigo e com você, que nós devemos ser ousados, não podemos ter medo de simplesmente não nos deixar levar por aqueles que muitas vezes não querem que a gente fale. Não, às vezes a gente pensa que nós não somos capazes, mas vocês viram que Pedro e João eram homens sem instrução, eram homens normais, comuns, assim como eu e você, e eles foram ousados. Então, você pode ser ousado na presença do Senhor, amém? Mas você precisa ter convicção no coração, você não pode titubear e nem ficar na dúvida, amém? Graças a Deus. Então vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Se você puder, feche seus olhos aqui comigo e vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa manhã tão maravilhosa e especial. Obrigado por essa palavra que lemos, pelos ensinamentos, pelas lições tão importantes para a nossa vida, Senhor. Que nós possamos realmente viver o teu propósito, Pai, e ser ousados, ó Deus, em falar do teu amor, do teu evangelho, da tua graça, Senhor, para aquelas pessoas que tanto precisam, ó Deus, de um apoio, Senhor, de uma palavra. Muitas vezes, Senhor amado, as pessoas que estão ao nosso redor não sabem que a gente é cristão, que a gente crê em Jesus. Às vezes a gente é um tipo de cristão secreto que se esconde das pessoas, mas não, Senhor, nós queremos ser ousados. Que quando estivermos diante das pessoas, nós possamos ter essa ousadia e convicção dentro do nosso coração, de que nós servimos a um Deus poderoso e cremos em Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E que essa verdade, Senhor, que está dentro do nosso coração, essa convicção possa ser levada adiante. Por isso nos ajuda, Pai, tira de nós todo medo, todo temor que muitas vezes faz com que a gente não tome a decisão correta, que a gente não vá em frente, que a gente se sinta, Deus amado, muitas vezes amedrontado diante das pessoas. Não deixe que isso aconteça, mas tira de nós todo medo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa manhã sobre cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. E eu te agradeço e peço que tu venha nos dar uma terça-feira abençoada na tua presença. Guarda-nos e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua terça-feira, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Se inscreve no canal agora, tá? Já aproveite se você não se inscreveu ainda, já ativa o sininho das notificações e deixa seu comentário aqui embaixo. Se você for abençoado, está sendo abençoado com a palavra, deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? E também se você quer entrar para o meu grupo lá do WhatsApp dos devocionais, eu posto lá o link, fica mais fácil para você estar acessando aqui o vídeo, né? Então todos os dias a partir das 6 horas eu estou aqui. Se você quiser entrar para o grupo lá, fica mais fácil então para você acessar diretamente no link. Só entrar aqui embaixo, tem no link da descrição aqui, você vai ter ali o acesso ao grupo exclusivo, fica silenciado e você pode estar participando ali, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida e amanhã temos o nosso encontro, o nosso devocional da manhã, mais uma vez, e eu te espero. Que Deus abençoe em nome de Jesus.